Vou mostrar uma foto pra vocês e aí eu vou falar sobre. Essa menina aqui, menina mais nova a já ter dado luz a alguém. Aquela menininha, a menorzinha, é filha dela. O nome dela é Lila Medina. Ela teve a criança com apenas 5 anos de idade. 5. As autoridades suspeitam que quem fez isso com ela foi o próprio pai, mas como não tinham provas concretas, nunca nada aconteceu com ele. Até hoje ninguém sabe como ela engravidou, tipo, de quem, e ela nunca fala e nunca falou. Um cara chamado Jerry se envolveu num acidente de carro. Tava muito machucado e numa situação muito crítica. O carro que ele bateu era de uma menina de 16 anos que morreu na hora. A ambulância chegou, levou o Jerry pro hospital. Ele foi colocado imediatamente pra cirurgia. Deram ele e começaram a fazer a cirurgia. Quando começaram a fazer a cirurgia nele, ele percebeu que ele não tava de fato, tipo, apagado. Ele tava sentindo tudo que estavam fazendo no corpo dele. Cada corte, tudo. Conseguia ouvir tudo também. Ele não conseguia abrir o olho, nem falar, nem se mexer. Ele tava literalmente agonizando em dor, só que ele não conseguia reagir. A cirurgia acabou levando mais de 1 hora. Ele conseguiu, tipo, acordar totalmente. Ele falou pros cirurgiões que ele tava conseguindo ouvir e sentir tudo. E o cirurgião olhou pra ele e falou assim: aquela menina que você bateu no carro era minha filha. Então eu te dei uma dose que ia deixar você acordado pra você poder sentir tudo. Eu queria que você sentisse a mesma dor que minha filha sentiu. Oi, oi. O que é esse tal de diabinho da garrafa? Agora, se você quiser ter um, vai ter que fazer um pacto com o demônio. Mulher, mas pra que eu ia querer esse diabinho aí? A lenda diz que ele concede qualquer desejo. Ainda mais desejos ilimitados. Até o final da sua vida. Mas ele também não vai cobrar pichincha. O rolê é o seguinte, você primeiro tem que fazer um pacto com o demônio. Depois você pega o ovo de uma galinha. Ele tem que ser pego durante a quaresma. A primeira sexta-feira depois da quarta de cinzas. O bicho é específico. Depois você vai ter que deixar ele numa encruzilhada. À meia-noite. E depois de 40 dias, ali vai nascer uma pequena criatura. Que veio lá das profundezas do inferno. Ele vai cumprir tudo o que você quiser na sua vida. Mas quando você morrer, o jogo vira. Aquela criatura vai se libertar. E vai partir pro inferno junto com a tua alma. E ali você vai pagar todos os serviços que foram prestados pelo demônio. Uma eternidade de dor e sofrimento. Oi, oi. Quem era o Curupira? Não o fofinho que contam pra gente. Eu tô falando da história sombria. Não é por nada que muitos povos indígenas chamavam ele de demônio. Vamos pra história. Como vocês sabem, o Curupira era o defensor da floresta e dos animais. Tinha os pés ao contrário para confundir o povo, uma força física absurda. E sempre ia atrás do povo que tentava destruir a floresta. Ah lá, o caçador. Tá, mas até ele só tá tentando fazer o trabalho dele. Aliás, fofíssimo. Então, mas ele também adorava sequestrar criança. E sempre levava lá pro fundo da mata para ninguém ouvir os gritos. Ele não matava de uma forma muito fofa. Além disso, às vezes os indígenas encontravam os cadáveres pela mata. Quem nunca viu um, né? Querendo ou não, o povo indígena manuseia bastante a mata. As árvores, enfim. Então, muitos acreditavam que os cadáveres eram alvo da raiva do Curupira. Muitos indígenas acabavam ofertando presentes pra ele. Mas se um dia você encontrar com ele, dá um nó no cipó. Dá certo. Provavelmente você já deve ter ouvido sobre falha na Matrix. Falha na Matrix seria uma falha no nosso universo. Como se a gente vivesse num jogo de computador, num videogame. Sabe quando você tá jogando algum jogo de videogame e aí acontece algum bug e você fala, eita, o que aconteceu aqui? Então, é mais ou menos o que acontece com a gente. É como se a gente vivesse numa simulação. Como, por exemplo, esse vídeo aqui. Esse vídeo foi gravado ao vivo. Repare que o cara está segurando uma pasta vermelha. E assim que ele passa do carro, a pasta muda de cor e fica verde. Agora reparem nesse avião que está simplesmente parado no ar, sem movimento nenhum. Essa mulher é captada por uma câmera de um carro, que na hora que ela para na faixa de pedestre, simplesmente as pernas dela bugam como se fosse um jogo de videogame. Olha isso. Temos também esse passarinho que está parado no ar, enquanto os outros passam por ele, ele continua batendo asas e não sai do lugar. Reparem nessa menina que quando ela vai cair, parece que ela bate numa coisa invisível e cai. E esse jogador que quando cai se levanta parecendo que está num jogo de videogame. Esse é o motivo pelo qual você nunca deve gravar você mesmo dormindo. Ou deve. Uma mulher falava sempre quando ela estava dormindo, e um dia ela estava no trabalho conversando com seus colegas, e eles estavam contando quais foram os piores sonhos que eles já tiveram. E aí ela disse que ela normalmente não sonhava, mas que ela costumava falar enquanto ela dormia. Então os colegas dela sugeriram que ela gravasse enquanto ela estivesse dormindo para saber se tinha alguma coisa legal que ela falava. Nesse mesmo dia, então, ela ligou o gravador e colocou na mesa de cabeceira e foi dormir. Nos próximos 2 meses depois disso, ela conseguiu gravar várias coisas legais que não faziam muito sentido. Até uma noite. Nessa noite, ela acordou e começou a ouvir a gravação do que ela falava. No meio da gravação, ela ouviu uma porta batendo, que era estranho, porque ela mora sozinha. Então, ela ouve uma porta batendo de verdade agora, quando ela estava acordada. Então, ela sai correndo pensando que poderia ser alguém na casa dela. Mas, para sua surpresa, ela não encontra nada. Então, ela resolve tentar voltar a dormir para descansar um pouco.
E como toda manhã, ela acorda pra ouvir de novo a gravação. Mas dessa vez ela não ouve ela, mas um homem dizendo, boa tentativa. Oi, uma menininha chamada Jill. Sempre brincava com a sua mãe. Ela começou a perceber que o pai nunca brincava com ela quando ela tava perto da mãe. Ele nunca olhava no olho da mãe. Achava ela muito confusa, só que ela nunca perguntou porque ela achava que, não era da conta dela. Uma vez ela tava brincando com a mãe dela no quarto dela e o pai entrou e falou que o jantar tava pronto. Quando ele entrou, ele olhou pra filha, falou com ela e saiu. Ele nem olhou pra cara da mãe. Quando ela desceu, ela finalmente criou a coragem de perguntar pro pai por que ele não olhava mais no olho da mãe dela. Aí o pai olhou pra ela com uma cara muito assustada e falou, cara, o que você tá falando? Como assim? A menininha falou, toda vez que eu tô brincando com a mamãe, você entra no quarto e não fala nada com ela, você só fala comigo e sai. O pai olhou pra ela e falou, amor, sua mãe tá morta desde que você, nasceu. Ela morreu dando a luz a você. Bom, era um casal e eles brigavam muito. Eles estavam a ponto de se separar quando a mulher descobriu que estava grávida. Por conta do bebê, eles decidiram tentar mais um pouco. Bom, o bebê nasceu, a criança já tinha 6 anos e as brigas continuavam muito fortes. Um certo dia, em uma briga, o cara se exaltou, subiu em cima da mulher e a estrangulou. Com medo do filho descobrir, ele foi até um local abandonado, levou o corpo dela no porta-malas e jogou o cadáver dela no rio. Ele levou ela pelos ombros e o pé dele ficou cheio de lama. Quando ele chegou em casa, ele se limpou e tudo mais, mas ele continuou sentindo um cheiro muito esquisito. Enfim, ele tinha decidido que ia contar pro filho dele que a mãe dele tinha ido passar um tempo na casa da tia, pra ele não desconfiar. Só que a partir desse dia, o filho começou a olhar pra ele com uma cara muito estranha e ele começou a suspeitar de que o filho sabia de algo. E o cheiro continuava incomodando ele. Até que o filho olhou pra ele e disse, papai, por que a mamãe está tão pálida e ela só fica nos seus ombros? Se um amigo seu te acordar de madrugada falando que você precisa fazer alguma coisa com ele, só vai e não pergunta nada. 2 colegas combinaram de ficar estudando até tarde na biblioteca da faculdade. Só que quando eles saíram da faculdade estava tão tarde que já não tinha mais ônibus e um deles iria de ônibus para casa. O outro estava de carro, ofereceu carona para ele e chamou para dormir na casa dele. Mas de madrugada o amigo dele levantou, foi do lado da cama dele, acordou ele e falou que eles precisavam imediatamente sair para ir para um drive-thru comprar alguma coisa para comer porque ele precisava muito comer. O amigo dele acordou, falou para ele que não ia levantar aquela hora porque já era 2 horas da manhã e ele não ia levantar essa hora para ir no drive-thru com ele. Mesmo assim, o amigo dele puxou ele pelo braço e saiu quase que arrastando ele para fora, falando que eles precisavam muito ir. Então o amigo dele lá fora falou para ele que precisava tirar ele de dentro do quarto porque do lado da cama dele tinha um bicho parecido com isso daqui. Hoje eu vou te contar a história de uma mulher que não parava de olhar pra uma garota dentro de um metrô e o motivo vai te deixar extremamente chocado. Em uma certa noite de 2005, uma garota tinha acabado de sair da sua faculdade e precisava pegar um metrô pra ir pra casa. Quando ela entrou e se sentou, ela percebeu que tinha uma mulher olhando fixamente pra ela no banco da frente. Elas estavam a uma distância considerável e essa mulher estava sentada entre 2 homens velhos. Por mais que a garota fizesse qualquer outra coisa, a mulher não desviava o olhar dela. Daí na próxima parada, um homem de sobretudo subiu e sentou do lado dessa menina. E ela estava começando a ficar muito assustada porque a mulher ainda não desviava o olhar nem mesmo pro cara que tinha chegado. E os 2 velhos olhavam pra qualquer lugar menos pra garota. Daí na próxima parada, de repente, o homem de sobretudo pegou a menina com força pelo braço e tirou ela do metrô. E pra contar o final dessa história, eu vou abrir o risco que eu consegui ouvir offline e colocar uma música de suspense. Daí ela começou a gritar e pedir socorro. Aí ele falou pra ela se acalmar, que ele tinha acabado de salvar a vida dela, que aquela mulher estava morta e aqueles homens estavam só apoiando o corpo dela. E segue pra mais histórias. Esse é o motivo pelo qual você sempre deve acreditar no seu pai. Uma garotinha vivia sozinha com o seu pai. E um dia ele ia precisar se ausentar o dia inteiro por causa do trabalho. E ela esperou a van, chegou em casa, esquentou a comida sozinha e depois foi assistir um pouco de TV. Ela tinha por volta de 12, 13 anos. E enquanto ela assistia TV por volta de umas 6 horas da tarde, ela acabou pegando no sono. E ela teve um sonho com o pai dela, em que ele estava do outro lado da rua tentando falar algo pra ela, só que como estava passando muito carro, ela não conseguia entender nada. E lendo os lábios do pai dela, ela entendeu algo como, não abra a porta. A garotinha então acordou assustada com o sonho e escutando batidas na porta. Ela foi e decidiu olhar pelo olho mágico da porta e viu o pai dela parado ali. Ela falou que já ia abrir e achou que o pai dela tinha esquecido a chave, só que o pai dela não respondeu. Ela percebeu que o rosto do pai dela estava muito estranho, e as batidas não paravam e ela falou que não ia abrir. Vencida pelo cansaço, ela acabou dormindo e no dia seguinte, quando ela abriu a porta, ela viu a cabeça do pai dela pendurada, ele estava morto. E um bilhete escrito, garota esperta. Esse é o motivo pelo qual você nunca deveria ir mergulhar sozinho. Em abril do ano 2000, um instrutor de mergulho chamado Yuri Lipsky decidiu explorar o buraco azul que fica na costa do Egito.
Ele tinha os equipamentos necessários para mergulhar em uma profundidade de até mais ou menos 90 metros, sendo que essa profundidade já é considerada um pouco perigosa. Quando o mergulho é em altas profundidades, a toxicidade do oxigênio e a narcose se tornam fatores graves para a saúde. A narcose pode trazer várias alucinações e deixar uma pessoa louca. Por causa disso, é requerido treinamento especial para os mergulhadores e eles têm que usar uma mistura diferente dentro do seu tanque de oxigênio. O Yuri, além de estar usando um tanque regular, ele também estava com vários equipamentos pesados de filmagem. Isso fez com que ele afundasse 115 metros no oceano e enlouquecesse. Yuri morreu e quando ele foi encontrado, encontraram uma câmera também que filmou tudo o que aconteceu nos seus últimos momentos de vida. E foi isso que eles encontraram. Oiê, já ouviram falar do caso de John Bennett Ramsey? Ela participava de concurso de beleza infantil e era conhecida nacionalmente por causa disso. Ela era uma menina de 6 anos de idade, morava com sua mãe, com seu pai e com seu irmão de 9 anos. Até que certo dia ela simplesmente desapareceu da casa, no dia 26 de dezembro de 1996. Depois dos pais vasculharem a casa inteira, eles encontraram um bilhete de resgate, que pedia $118 mil em troca da menina. Foi a partir daí que a família ligou para os familiares e também para a polícia. Os policiais rapidamente chegaram na casa e não viram nada de estranho. Não tinha sinais de arrombamento, nada. E toda a família estava na casa, o que ficaria mais difícil para eles desvendarem onde estaria a menina. Eles entrevistaram toda a família, pai, mãe e até mesmo o irmão dela de 9 anos. Isolaram o quarto da menina, para ver se achavam alguma prova de alguma coisa. O pai da menina disse aos delegados que achava muito estranho no bilhete, exigindo 118 mil, que foi a quantidade de dinheiro que ele ganhou da empresa no Natal passado. E então começaram a suspeitar de familiares e amigos mais próximos. Até o momento, os maiores suspeitos eram os pais dela, mas não tinha nenhuma prova, e a menina continuava desaparecida. Tudo mudou 8 horas depois, quando a menina foi encontrada no porão da casa. Curte pra parte 2. Parte 2 do caso de John Bennett Ramsey. 8 horas depois do sumiço da menina, John, o pai da menina, estava desesperado atrás da filha, revirou a casa mais uma vez, até encontrar ela dentro do porão da casa. Ele encontrou a filha dele no chão do porão. A menina estava desacordada, com uma fita na boca e com os pulsos amarrados, e totalmente coberta por um cobertor branco. Ele também reparou que tinha uma fita no pescoço da menina. Foi aí que ele pegou a menina no colo, contaminando a cena do crime. Se ele não tivesse feito isso, ficaria muito mais fácil da polícia descobrir quem foi o culpado pelo crime. Os pais da menina chamaram a polícia mais uma vez, e deram a menina como morta. Os pais dela estavam tão desesperados que eles nem pensaram que a filha estava morta. Foi aí que levaram o corpo da menina para fazer investigações. Segundo o laudo da autópsia, John Bennett foi morta por estrangulamento e uma grave fratura no crânio. Não restavam dúvidas e tiraram a conclusão que era um caso de homicídio. Inicialmente, todos os membros da família da menina forneceram amostras de caligrafia, sangue e cabelo, todos dispostos a ajudar a polícia. Os exames foram feitos no local onde a menina foi encontrada, no cobertor usado para cobrir ela e também amostras do próprio corpo. Curte pra parte 3. Parte 3 do caso de John Bennett Ramsey. A partir das amostras de DNA de toda a família da menina, eles já descartaram o pai e a mãe, já que o DNA não batia com a cena do crime. Por mais que não existissem evidências de estupro na menina, a teoria não foi descartada, já que suas partes íntimas tinham uma lesão. Naquela época, diversos erros cometidos na investigação impediram uma resolução do crime. Diversas teorias começaram a surgir, e as pessoas começaram a achar que os culpados do crime foram os pais da menina. Achavam que eles abusavam ela sexualmente, e a estrangularam. Surgiram teorias que até mesmo o irmão dela, de 9 anos, teria matado, com ciúmes porque a menina era muito famosa e muito querida pelos pais. Mesmo assim, essas teorias foram descartadas, porque ainda existia aquela carta pedindo 180 mil em troca da menina. Mas eles precisavam achar o culpado. Afinal de contas, alguém tinha entrado na casa deles, matado a menina e jogado no porão da casa. Até hoje é meio que um caso sem solução. Em 2006, Gary, o antigo amigo do pai da menina, confessou ter matado ela, estrangulado e estuprado a menina. Esse bostão aqui. Ele confessou dizendo que era totalmente obcecado pela menina e que fez tudo aquilo porque amava ela. Esse é o último relato da história.